aí galera, salve salve, aqui Pastor Cadu mais uma vez. Deixa eu te falar, se inscreve no nosso canal lá, velho, ativa as notificações, entendeu? Você vai ajudar bastante a gente, é um canal novo que tá começando agora. Cara, eu quero soltar uma palavra pra você hoje sobre essência. Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou para mim assim, cara, prepara uma ministração para você ministrar num seminário de jovens e tal. E rapidinho Deus me deu uma palavra que se chamava essência, cara. Essência, não importa quem te gerou, não importa quem te criou, o que importa é a tua essência. Quando nós pensamos em Moisés, nós pensamos logo assim, cara, a história de Moisés é muito massa, Moisés é o libertador do povo de Israel. Só que se você pensar em Moisés desde o começo, cara, Moisés ele nasceu de Joquebed e Anrão, no povo hebreu. De repente, cara, Moisés foi criado pela filha de Faraó, aprendendo uma pá de bagulho no Egito, aprendendo um monte de coisa diferente, que não tinha nada a ver com a cultura do povo que ele nasceu, tá entendendo? Moisés ele foi criado pelos egípcios, só que um dia ele sai, ele já tinha mais ou menos uns 40 anos, ele sai para dar um rolê, e ele vai lá perto do povo hebreu, e ele vê, cara, um egípcio discutindo com um hebreu. E o que ele faz? Ele se intromete na fita, ele tenta ser um justificador, né? Ele tenta fazer justiça com as próprias mãos, ele vê que o hebreu era mais fraco e pum! Moisés vai e mata, cara, o egípcio. De repente Moisés se entende que ele está numa encrenca, porque, cara, ele morava com os egípcios, ele era como se fosse egípcio, mas na verdade ele estava começando a descobrir que a essência dele não era egípcia, então ele estava achando que a essência dele era uma essência hebreia. E aí no outro dia ele volta lá nos hebreus e ele vê dois hebreus discutindo, e aí quando ele vê os caras discutindo, trocando uma ideia, ele tenta mais uma vez fazer justiça, entrar pro meio, trocar ideia com os caras, para os caras pararem de brigar. E o que acontece? Um dos caras já joga na cara dele e fala para ele assim, e aí, você vai fazer com a gente o que você fez ontem com aquele egípcio? Você vai matar um de nós? Cara, aí Moisés entende que a casa caiu. Moisés entende que todo mundo já sabia o que ele tinha feito e cria uma verdadeira confusão na mente dele, porque ele entende o seguinte, eu não sou egípcio, cara, e meu povo hebreu não me aceita. Qual será a minha essência? Em Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa essência. E Moisés ele não tinha entendido isso ainda. Ele estava muito confuso porque ele falou, eu nasci nos hebreus, fui criado pelos egípcios. E agora que eu estou tentando fazer uma volta no tempo, no meu povo, para me descobrir verdadeiramente quem eu sou. Cara, os egípcios agora não vão mais me aceitar porque eu matei um egípcio. E o meu povo, os hebreus, também não me aceitam. Então Moisés ele foge, cara. Moisés ele foge para o deserto, ele chega numa terra chamada Terra de Midian. Terra de Midian significa a terra do conflito. Cara, eu costumo falar para a galera que é o seguinte, eu creio que nessa caminhada que Moisés deu pelo deserto, ele já teve um encontro com Deus ali. Porque quando ele chega lá em Midian, ele já chega diferente. Ele chega num poço, tinha umas mulheres tirando água lá e tal. Essas mulheres elas eram filhas de um sacerdote chamado Jetro. E de repente chega vários pastores e tiram essas mulheres do poço. Só para você entender aonde eu penso que Moisés já começou a ter uma transformação. E nós precisamos entender que quando nós encontramos a essência, quando nós começamos a encontrar a essência verdadeira de Deus nas nossas vidas, nós precisamos começar a deixar que Ele nos mude pouco a pouco. Moisés chega nesse poço e ele já não mata ninguém, velho. Você não pensou nunca nisso? Moisés tinha acabado de matar um egípcio. Moisés tinha sido treinado no Egito, cara. Ele era um guerreiro. Ele podia logo matar um daqueles pastores ali para mandar uma de bonzão, porque uma daquelas mulheres que estava tirando água depois se torna esposa dele, Zípora. Então ele podia querer dar uma de bambambam. Mano, eu vou derrubar um pastor nesse daqui, já vou fazer uma moral com a mulherada. Não, mano. A caminhada pelo deserto já fez com que Moisés mudasse. Moisés defende as mulheres, mas não faz nada de errado, não mata ninguém. E o tempo passa tal, só que aí que é o problema. Moisés, cara, ele se acomoda em Midian, porque em Midian Deus deu casa, Deus deu mulher, Deus deu filho, tá ligado? Trazendo para os dias de hoje, a gente se acomoda muitas vezes no lugar que a gente está, porque Deus nos dá uma casa, Deus nos dá uma Hornet, Deus nos dá um carro, Deus nos dá uma casa com piscina, Deus nos dá uns amigos. E aí, na verdade, o plano que Deus tem verdadeiramente para você, que é um plano de libertador, você se acomoda, cara. Você pega e coloca de lado. Você pega aquele plano que Deus tem para você e você para de pensar nele. Moisés, talvez, quando ele saiu do Egito, ele começou a pensar, cara, eu sou o libertador desse povo. É eu que vou livrar esses hebreus desses egípcios que estão massacrando eles, escravizando. Só que quando ele chegou em Midian e ficou tudo bem, ficou numa boa, ele arrumou uma mulher, tal, ficou tudo de boa, Moisés acomodou. E Moisés ficou 40 anos acomodado em Midian. Talvez você esteja acomodado.
E através dessa palavra, velho, Deus vai te chamar. Através dessa palavra, Deus vai falar assim: ei, ativa esse ministério aí, cara. Eu tenho algo muito maior para você. Você tem que ser um libertador. Eu tenho muita gente ao seu redor aí. E sabe o que acontece? Às vezes, para Deus conseguir fazer isso nas nossas vidas, Deus tem que virar as nossas vidas de perna pro ar. Um dia Moisés pega as ovelhinhas do sogro dele e vai dar um rolezinho com as ovelhinhas, levar elas lá no Monte Horebe. Provavelmente lá no Monte Horebe a grama devia estar verdinha, tá ligado? E aí Moisés leva as ovelhinhas lá, de repente ele escuta uma voz: Moisés, Moisés. Imagina se Moisés, cara, não tremeu na base. Imagina como Moisés ficou. E de repente ele escuta de novo a voz: Moisés, tira a sandália que você tá, porque a terra que você pisa, esse lugar é santo. Cara, eu fiquei pensando, será que a terra era santa? Será que a montanha era santa? Cara, mas depois eu entendi. Santo não era montanha nem era terra. Santa era a presença do grande eu sou ali. A presença do Deus verdadeiro que estava fazendo com que aquela sarça se ardesse. Aí você vai falar pra mim assim: ah, mano, mas até hoje tem uma sarça lá no Egito que pega fogo. É verdade, você tá com a razão, sabia, mano? Só que elas não falam. Pensou bem? Tá ligado? Aquela sarça, ela só não pegava fogo. Além de pegar fogo, a presença de Deus estava nela. E de dentro daquela sarça ardente saiu uma voz que falava para Moisés: Moisés, a terra que você está pisando é santa. Tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Deus mandou Moisés tirar a sandália. Se o que valia ali era a presença de Deus. Sabe por quê? Muitos historiadores dizem que aquela sandália que Moisés estava era uma sandália do Deus Ra. Provavelmente, se fosse uma sandália do Deus Ra, verdadeiramente, era uma sandália que ele tinha trazido do Egito. E talvez aquela sandália ele guardava com muita estima, porque às vezes ele devia olhar para o pé e ele lembrava dos seus treinamentos de guerreiro. Ele lembrava do tempo que ele morava no Egito, do tempo que ele comia do bem bom, do tempo que ele chapava o globo no Egito, talvez do tempo que ele fumava um baseado no Egito. Estou parafraseando, gente, não estou falando que Moisés é maconheiro, senão já vão falar isso de mim também. Olha lá, o pastor Cadu está falando que Moisés é maconheiro. Cara, não tem nada a ver, eu estou parafraseando, dizendo que ele olhava para o pé e lembrava do passado. Então Deus fala para ele naquele momento assim: Moisés, tira essa sandália dos teus pés, cara. É hora de você não lembrar mais do passado. É hora de você entender que o grande eu sou está na sua frente, diante de ti, e você vai ser o grande libertador do povo. Cara, fica pensando comigo. Moisés tentou dar 1000 desculpas para Deus. Moisés tentou falar para Deus: ah, Deus, eu sou gago, eu não sei falar. Ixi, cara, eu tô morando aqui, ó, eu tenho cheiro de ovelha. Ixi, eu não sou libertador, não. Deus falou para ele verdadeiramente: você vai libertar aquele povo. Deus mostrou para ele que a essência dele não era da onde ele tinha nascido. Deus estava mostrando para ele que a essência dele não era Joquebed, não. Deus estava mostrando para ele que a essência dele não era os egípcios. Deus estava falando: Moisés, a tua essência sou eu. O que Deus fala para você hoje é que a tua essência é Ele. Você é um grande libertador das pessoas que estão ao seu redor. Deus te levantou para que você possa libertar as pessoas que estão ao teu redor. Deus quer que você seja um libertador como Moisés. Saia de Midian, sai desse vale de conflito, sai dessa terra de acomodação e comece a se posicionar naquilo que Deus tem para você. É isso que você precisa entender. Você precisa entender que Deus tem muito mais para você. A obra é muito grande. Você não pode ficar acomodado. Deus precisa te usar. Entenda isso, cara. Não importa quem te criou, não importa de quem você nasceu, não importa. O que importa é você entender que a essência de Deus está dentro de você. Um dia, cara, eu encontrei essa essência. Um dia eu trombei de frente com Jesus e eu entendi, cara, que não importava que eu era o filho do chikungunya com zika vírus. Eu entendi, cara, que não importava que eu tinha sido criado porque eu tinha sido criado, jogado de uma casa para outra. Eu entendi que o meu passado não valia nada. E o que valia verdadeiramente era a essência de Deus em mim. E isso transformou a minha vida. E eu comecei a querer ser um libertador daqueles que estavam ao meu redor. Eu parei de olhar para as sandálias dos meus pés, esqueci meu passado e falei: a partir de hoje eu sou filho do grande eu sou. Eu sei qual é a minha essência. Beleza? Viva a sua essência. Você é filho do grande eu sou. Deixe Jesus penetrar no teu coração, que você vai encontrar verdadeiramente a tua essência. Beleza? Tamo junto sempre. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se inscreve no nosso canal aí, dá like também, velho. Beleza? Aciona lá as notificações. É nóis.